Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adé e ao meu lado está Marcos Guérios. Tudo bem, Marcão? Salve, Adé. Todo mundo que tá acompanhando esse vídeo aí, um vídeo diferente, né, Adé? Exatamente. A gente vai inventando vídeos pra vocês aí, pra vocês ficarem entretidos entre um jogo e outro do Atlético. E hoje a gente vai começar um tipo de vídeo novo que a gente talvez grave mais aí, né, Marcão? Sim, vamos ver como que vocês gostam também, né? Então os comentários sempre muito importantes, o like no vídeo, comenta, compartilha com a galera se você gostou. Então isso faz com que a gente continue ou não fazendo os conteúdos, né? Exatamente, a gente precisa do feedback de vocês. Então roda a vinheta aí, se liga aí que vai vir coisa boa. Bom, moçada, é o seguinte, tier list, Marcão. Tier list. Começamos então o primeiro tier list aqui do canal. E já pegando um assunto do momento, né? O técnico do Atlético é algo que tá chamando muita atenção. A galera tá reclamando bastante do seu Alberto Valentim. Então, pra isso, a gente fez aqui trouxe alguns nomes que são piores que o Alberto Valentim. Isso é uma opinião, mas pode ser que seja, pode ser que não. E técnicos que são muito melhores que ele, pra gente fazer aqui um tier list dos técnicos da história recente do Atlético, que também é algo que a gente consegue lembrar, né, e trazer mais pro imaginário popular. Óbvio que devem ter tido técnicos excelentes nos anos 50, nos anos 40, mas a gente preferiu se ater a esses pós-2000, né, pós-anos 2000, que é a grande época de ouro do Atlético. A gente separou aqui as categorias de ídolo, um bom treinador, um treinador regular, um treinador ruim e aquele que a gente não chamaria nem pra pelada. Exatamente, vamos pôr na tela aí o nosso tier list então, só repassando os nomes que a gente tem, né, Marcão? Por ordem ali, vamos ver se a gente lembra olhando a cara das pessoas. Alberto Valentim, que ele é o Miguel Angel Portugal, Adilson Batista, o delegado Antônio Lopes, Thiago Nunes, Drubsky, Diniz, Antônio Oliveira, Carrasco, Mancini, Fabiano Soares, o Impressionante, Carpegiani, Casimiro Mior, Evaristo de Macedo, Geninho, quem que é aquele ali? O Givanildo de Oliveira. Givanildo Oliveira, tá novo Givanildo. Levir Coupe, Lothar Matheus, Paulo Autuori, Sérgio Soares e o saudoso Vadão. Fui bem, hein, só pela cara dos caras. Foi bem, só titubeou ali no Angel Portugal, que realmente... E no Givanildo, que eu não reconhecia a foto dele. Ele, numa foto sem pegar no próprio pênis, eu não reconheço, Marcão. E pior que na hora da seleção das imagens, tinha ele pegando no próprio pênis. Mas enfim, não tinha o símbolo do Atlético. Marcão, vamos fazer como? Vamos por ordem das fotinhos ou vamos por ordem do tire ali? Acho que das fotinhos vai ficar mais aleatório, né? Vamos das fotinhos. Vamos ao contrário, tá. Porque pra chegar no homem pra ali... chegar nele por último. Exatamente. Cara, o Vadão teve várias passagens pelo Atlético. O Vadão, ele foi vitorioso nas passagens que ele teve pelo Atlético. Eu não acho que ele é um treinador muito acima da média, um treinador muito acima da média, mas eu acho que ele entregou bons trabalhos no Atlético. Então eu posicionaria o Vadão como um bom técnico dentro dessa safra aí que a gente pegou. Vamos para um bom técnico. Até, assim, a gente não vai forçar a dizer que ele era ídolo, mas saudoso aí para uma pequena homenagem também, um dos bons técnicos da nossa história. Vamos lá, então. Sérgio Soares, Marcão. Sérgio Soares. O que fazia os jogadores cantarem louvor no CT do Caju. Sérgio Soares treinou o Atlético em 2010, né? Ele tá aqui porque a campanha de 2010 é uma campanha interessante do Atlético, vamos dizer assim. O Atlético quase vai pra Libertadores, né? Fica ali na boca de ir e com um time fraco, né? Sim. Um time médio no máximo. Desde 2005, cara, foi o mais perto ali que o Atlético chegou no Brasileiro, se eu não me engano, né? O Atlético ficou em quinto, se eu não me engano. Pra quem lembra, é aquele time que tinha Paulo Baier, Rodolfo, Neto, Manuel... Maicon Leite, tinha Madison em certo momento. Não, acho que o Madison chegou em 2011. Chico, quem mais? Teve Valência até certo momento. Teve Bruno Mineiro, nosso atacante. Teve Federico Nieto também. Teve Marcelo em certo momento, antes dele ir pro Vitória. Então, era um time ok.
E o Sérgio Soares fez parte desse ano. Até vou citar um cara que já tá aqui, mas quem salvou esse time, que era um time muito ruim em 2010, foi o Carpegiani. Eu lembro que ele entrou e ganhou acho que 5 jogos seguidos e pediu pra ir embora, porque daí ele foi pro São Paulo. Simplesmente largou o Atlético, conseguiu melhorar um time que era ruim e pediu pra ir embora. Então eu vou colocar o Sérgio Soares como regular. Eu vou botar... Cara, a gente tem um impasse, então. Porque daí eu tenho um argumento. Me convence. Ele pegou o time pronto. O resultado é dele. Ele conseguiu um excelente resultado, uma campanha muito boa, mas ele pegou o time pronto. E depois, óbvio, ele recebeu reforços péssimos, né? No ano seguinte acabou caindo no estadual ainda. Mas eu colocaria ele como ruim, porque quando ele teve que mostrar o trabalho, foi demitido. Tá bom. Ruim. Paulo Tuori, cara. Paulo Tuori é um cara aí que teve várias passagens pelo Atlético, como técnico e também como diretor, né? Mas vamos tentar focar aí nas passagens dele como técnico, que é aquilo que a gente tá fazendo o Tire, né? Daí, Marcão. Eu posso ser um pouco polêmico com o Paulo Tuori. Eu gosto muito dele. Eu acredito que o Atlético só virou a chave de ser um clube que ganha títulos e que disputa justamente depois que ele assume o time, depois da primeira passagem dele. Inclusive ele leva aquele time, que era um time competitivo, para a Libertadores em 2016. Então, só que ele tem algumas presepadas fora de campo, né? Ele diz que tem muita palavra e ele acaba fazendo exatamente o que ele não gosta, né? Pede muito pra ir embora quando aperta. Fica muito putinho quando não fazem o que ele quer. Então eu acho que o Paulo Tuori tinha uma grande condição de ser ídolo do Atlético. Mas eu coloco ele só como bom por causa essas rusgas que ele deixa até com a própria torcida. E lembrando que ele não queria contratar o Marlos. Regular, bom, então. Lothar Matheus, Marcão, esse é um cara específico, né? Esse eu quis colocar aqui por uma questão de... Esse cara treinou 6 jogos do Atlético. E ele é invicto. E até hoje falam dele, né? E até hoje falam dele. Mas é que ele é uma figura engraçada da história do Atlético. Mas eu vou pôr ele como... regular, pra gente completar ali o regular, porque realmente ele tinha um bom futebol ali em 2006, as partidas que ele fez, mas veio só pra zoar, né? Só pra zoar. Veio pra meter o louco e a mulher dele mandou ele voltar embora imediatamente, Marcão. Imediatamente embora. Então, o nosso Lothar Matheus aí, um grande nome da história do futebol mundial, apenas um técnico regular porque não conseguiu durar aqui, meteu o louco em Curitiba. Esse é polêmico também, hein, Marcão? Levir Coupe. Cara, esse é um grande e se, né? Ele perde um título que seria algo, assim, um divisor de águas antecipado na história do Atlético, né? A gente não teria que esperar até 2018 para dar esse salto. A gente teria dado em 2004, mas tem uma série de circunstâncias dentro desse campeonato, aquele jogo de Erechim, que até hoje não fica muito bem explicado o que aconteceu, por que levaram o empate naquele jogo, enfim, entre outras coisas, até o jogo do Vasco, time sem vontade e tudo. E o Levir, enfim, nunca voltou e aparentemente esse foi o único trabalho assim dele que eu me lembro aqui nos times do Paraná fortes, e ele é um cara daqui. Por isso eu boto ele como regular na história do Atlético. Eu acho ele um excelente treinador, eu acho ele muito bom mesmo, mas dentro aqui da história do Atlético e do que eles representam pro Atlético, eu vou botar no regular porque perder aquele título foi complicado. Eu vou discordar de você. Vai. E o meu argumento é que se ele ganha aquele título, ele vira ídolo. Com certeza. Então, se ele não ganhou, ele era um bom técnico. Mas, enfim, nunca mais voltou. Mas eu concordo com ele ser um bom técnico. Aquela, assim, chegar em segundo lugar no Brasileiro é uma puta de uma campanha. No Brasileiro... pontos corridos, com 24 clubes. Então eu abri mão das coisas, você vai abrir mão então do Levir. 1-1 aí. Givanildo de Oliveira, o cabeça de navio. Cara, por mais folclórico que seja, acho que o Givanildo vai pro ruim, né? Mas é engraçado a gente perceber que a gente pula de Levir Coupe pra Givanildo de Oliveira no espaço de anos. Aí o Levir foi 2004 e o Givanildo foi 2009. Então é discrepante a diferença, né? Pra mim, de nível, até de prateleira nacional. Exatamente. E também pra mostrar
como o Atlético, se Deus quiser, não vai mais ter essas presepadas aí, né? Tudo bem que o Petralha adora essas coisas aí, não querendo gorar aí o que o Petralha tá fazendo, porque ele adora um nome aí, uns Vinícius Eutrópio da vida, mas realmente eu acho que nesse patamar de Givanildo de Oliveira o Atlético já passou, né? Já passou e graças a Deus, mas é bom ele tá aí no meio, porque agora a gente vem com alguns outros nomes um pouquinho melhores, e é bom pra vocês verem também que teve, dentro dessa história recente, teve muito técnico ruim. Inclusive, eu ia tentar trazer todos os técnicos que o Atlético teve de 2000 pra cá, mas é impossível. Esse vídeo ia ter 3 horas e meia, ia ser Flow Podcast. Exato, tem uns 50 técnicos, 60 técnicos que o Atlético contratou, então não dá. Peguei os mais curiosos, né? Os que tem um pouco mais de história aí. O próximo acho que vai ter pouca discussão, né, Marcão? Esse não precisa nem falar, né? Geninho, grande ídolo aí, um dos maiores da nossa história. Conseguiu fazer com um Atlético, como é que eu posso dizer, fraco de responsabilidades. Um time fraco de responsabilidades, conseguir ser campeão brasileiro, conseguiu segurar bem os caras lá, fazendo o churrasco dele. Depois voltou várias vezes pro Atlético. Aí o Geninho era meio que, junto com o Antônio Lopes, era meio que o apagador de incêndios do Atlético durante um intervalo de tempo, né? Ele manteve aí essa parada de tentar apagar incêndios do Atlético, mas eu acho que nada vai apagar a história dele de 2001. É o ídolo máximo, teve aquela demissão depois de uma vitória contra o Paraná Clube, mas nada apaga, como você falou, nada apaga, é o nosso ídolo. Evaristo de Macedo, Marcão. Evaristo de Macedo. Cara, eu tenho uma memória afetiva com o Evaristo de Macedo. Eu também. Pra mim, ele é ídolo. Mas vou dar uma explicação. Isso é uma coisa de torcedor pessoal. Quando ele treinou o Atlético, foi uma época que eu comecei a acompanhar. E eu não me lembro, e mesmo desde aquela época, começando a gostar, criança, eu não me lembro de um time jogar tão ofensivamente como foi com ele. Os times dele chegavam a ser malucos, assim. Ele foi o técnico naquele Atlético 4, Paraná 0, que o Denis Marques faz o gol, acho que mais bonito que eu vi na minha vida dentro de um estádio de futebol, que ele dribla todo mundo. E os times do Evaristo jogavam muito pra cima. Quando ele saiu, ele ficou pouco no Atlético. Ele ficou ali, papo de, vamos lá, acho que 2 ou 3 meses e depois saiu. Não se explicou muito por quê, porque ele até tinha os resultados. Cara, o Evaristo não treinou o Atlético em 96 também? Não sei, daí eu não. Cara, eu acho que treinou. Vou tentar descobrir com o meu celular aqui. Mas eu acho, cara, que o time de Paulo Henrique e Oséias também teve a mão de Evaristo de Macedo. Eu tenho 98% de certeza. Continua o teu argumento aí que eu vou... E se isso só corrobora o meu argumento. Se ele for o treinador ali em 96, que é uma campanha ótima do Atlético, né? Uma campanha histórica, eu acho que só corrobora em falar que sim, pra mim, ele é um ídolo. Mas eu acho que dentro do argumento que a gente usou pros outros treinadores, eu acho que a gente pode finalizar em bom treinador. Lista de treinadores do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, 96. Eu tinha razão, o Marcão, ele treinou também o time de 96. Se eu não me engano, ele foi o técnico que levou o Atlético pra semi do Brasileiro. Ele junto com o Pepe, né, o seu Pepe, são os técnicos dessa era aí do Atlético Paranaense, pelo menos os mais importantes, né? Então, você colocou ele como bom? Faltou ali, eu não entendi. Pelo resto dos argumentos que a gente deu durante o vídeo, eu não posso colocar ele como ídolo, mas vamos como bom. Mas E é engraçado que eu tinha quase certeza, porque a hora que você falou que era o técnico, que você tinha uma memória afetiva, e eu tinha exatamente memória afetiva por causa de 96. Eu lembro que eu tinha recortes dele da Gazeta do Povo pendurado na minha parede do quarto e tal, então por isso que eu lembrei que ele tava em 96 também. Então um abraço pro seu Evaristo, que também tá velho já, hein? Tá. Vamos lá então, Casimiro Mior, Marcão. Casimiro Mior. Vai ser o primeiro da Empapelada? Vai ser o primeiro. Cara, eu lembro que ele chegou com pompas em 2005. Ele chegou com pompas pra treinar o time. E conseguiu a alcunha de Casimiro Pior, né? Pior. Esse tá pelo folclore também aqui nessa lista.
pra gente preencher realmente essas últimas aí, porque, cara, um dos piores... Aqui a gente tem várias menções honrosas que dá pra fazer. Aquele Jorginho dos fedidos, que chamou os jogadores de fedido. Cantinflas. Tem cada coisa aqui. Aquele Bob Fernandes. Tem cada... Testosterona Fernandes. Esses caras aí que acabaram ficando de fora, mas eles estão sendo representados por Casimiro Miori aqui nessa lista. Pra mim, um dos piores que já passou. Se eu tenho a memória afetiva do Evaristo positiva, tem a dele desafetiva. É desafetiva. Exatamente. Paulo César Carpegiani, Marcão. Pra mim, um técnico de carreira muito bom no Atlético. Legal, ele teve mais de uma passagem pelo Atlético, né? Ele foi bom, mas não tem como botar ele no bom dentro dessa galera. Ele tem Vadão, Levir Coupe, Evaristo, Paulo Torre. Então ele vai do lado do Mataus ali no regular pra mim. Exatamente, cara, e sem brincadeira, assim, de que eu me lembro de ter visto um técnico conseguir mudar da água pro vinho um time. O que ele fez em 2010, cara, ele simplesmente arrumou o time em uma semana, assim, uma coisa absurda. Pode ser que tenha sido anímico, mas eu acho que foi muito mais técnico mesmo, de planejamento ali, tático, porque ele conseguiu fazer aquele time jogar, e tanto que ele arrumou o time pros que vieram, né? Ele saiu porque ele quis, né? Acho que depois dele, acho que só me lembro daí Renato Gaúcho e Thiago Nunes, que depois saíram porque quiseram, né? Mas ele saiu porque ele quis, porque ele realmente estava fazendo um puta de um trabalho no Atlético, e tenho certeza que se ficasse até o final do campeonato, a gente teria conseguido ir pra Libertadores e ele estaria no bom ali, né? Eu acho que essa passagem especificamente de 2010 foi o que ele fez, foi o que fez ele não ir pro bom, e depois foi pros coxas, então ele que vai tomar no cu dele. Talvez esse próximo seja um cara polêmico também, Marcão. Fabiano Soares. O homem de um jogo só, que ele jogou na Vila Belmiro. Tem muita gente que pede até hoje a volta dele, que ele foi um cara que foi... como é que é? Quando ele recebe o que não deve, injustiçado na história do Atlético. Jesus, ele era horroroso. Tem gente. Pra mim, ele tá no ruim ali. Tá no ruim? Beleza. Pra mim, não sei você, se você tem algum no argumento. ruim também, no ruim. Cara, pra mim, esse cara aí, ele foi folclórico também. Ele é naipe Givanildo de Oliveira. Brasileiro, que morou em Portugal a vida inteira e não sabia falar português. Ele não sabia falar português, a verdade é essa. Se um dia ele ver esse vídeo, cara, você não sabe falar português, velho. O time que ele tinha bons jogadores, e ele fez muito pouco com os bons jogadores dele, mas é que aquela partida na Vila Belmiro foi a injustiça pura. Foi o único jogo que o Atlético jogou bem no comando dele. Foi ele que tava naquele time, na abertura da Baixada contra o Corinthians? Ou foi foi o Miguel o Miguel. Chegaremos lá. Tá, beleza. Então, quase cometi uma injustiça com ele aqui. O próximo também pode ser meio polêmico, Marcão. Esse eu vou dar o argumento. Wagner Mancini. Wagner Mancini, se juntar as duas competições brasileira e Copa do Brasil, ele foi o melhor em um ano. Tirando ali o trabalho que terminou com o Valentim, mas que teve Antônio Oliveira e teve Paulo Tuori também no trabalho de 2021, mas ele conseguiu fazer o Atlético chegar na final da Copa do Brasil, lembrando que a Copa do Brasil era um pouco antes, né, naquela época ainda, se eu não me engano. E além disso, além do Atlético chegar na Copa do Brasil, a gente perdeu e tal, tem aquela história que o Petralha foi brigar com ele no vestiário, tem a história do Paulo Baier também, mas ele conseguiu deixar o Atlético em terceiro no Brasileiro, uma das poucas, depois de 2004, é a melhor colocação do Atlético no Brasileiro de pontos corridos, né? Mesmo o Wagner Mancini tendo ganho uma Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, eu acho que o trabalho no Atlético em 2013 foi o melhor da carreira dele. Sim, e daí em 2014 ganhou um pé na bunda, não continuou, mas o trabalho que ele fez em 2013 realmente foi fora da curva, e por isso que, na minha opinião, ele é um bom técnico na nossa história. Por isso que eu falei, assim, se juntar Brasileiro e Copa do Brasil, ele foi um dos melhores aí, né? Se juntar a campanha do mesmo ano. Exato. Era um pouco retranqueiro, mas aquele time funcionava desse jeito, então... E não era um time... Vamos lembrar, o Atlético tinha voltado da segunda divisão, era o primeiro ano de primeira divisão de novo, né? E então montou um time pra se manter. E conseguiu fazer mais que isso. Muito Saiu mais da curva aí. O próprio Petralha admitiu que ele não esperava que o Atlético tivesse aquela campanha em 2013. O próximo, pra mim, é um dos piores que eu já vi passar pelo Atlético. É um cara... Meu Deus do céu, é o tal do cara que colocou o Manuel de centroavante lá no Janguito Malucelli. Carrasco, né? Carrasco, que
também falava cabeçaço. Entre outras, né? Ele gostava de mudar os jogadores de posição, Sim. porque ele achava que isso ia surpreender o adversário, eu acho. Ele colocou o Pablo do lateral direito um campeonato inteiro. Não foi tipo, vamos botar o Manuel num jogo, vamos testar. Ele jogou o campeonato inteiro do lateral direito. Enfim, entre outras esquisitices. Mas o primeiro gol de David Coquinho foi sob o comando dele lá no Janguito Malucelli. Ele deixou até o David Coquinho chutar no gol. Então, por isso... Nem pra pelar. Porra, podia ganhar um lugar no meu coração por essa informação do Coquinho, mas infelizmente não. Antônio Oliveira, Marcão, que saudades do meu ex? Que saudades do meu ex. O verdadeiro campeão de 2021? Difícil, né? Mas, enfim. É uma boa pergunta. Porque a gente teve um Paulo Autuori ali que arrumou com 3 zagueiros o time de 2021, mas é um dos trabalhos aí. Assim, revendo e vendo o Atlético agora, assim, acho que até que eu já fiz essa enquete numa live nossa, quase 100% prefere Antônio Oliveira do que o Valentim. Mas dentro, a gente tem que mudar a forma como a gente olha pra essa situação específica. Aqui a gente tá colocando num escopo que ele não tá competindo só com o Valentim, né? Ele tá competindo aqui com Paulo Autuori, Levir Coupe, Wagner Mancini, Vadão e as outras nabas que estão ali pra baixo. Mas, e por isso, eu boto ele como regular. Mas eu acho que ele tem uma grande capacidade de voltar pro Atlético. É um perfil muito parecido com o do Atlético e subir nesse tier list no futuro. Mas infelizmente por tudo que aconteceu e o trabalho dele foi bom, mas não o suficiente, acho que pra ele estar nessa prateleira dos bons ali. E se ele não voltar pro Atlético, não dou 3 anos pra ele chegar num Palmeiras, aí num desses times que estão adorando o português agora. Ele é um cara que tem bastante mercado no Brasil. E eu tenho certeza que vai voltar. Nesse momento ele tá lá trabalhando lá na gringa. Diniz, vai ter polêmica, Marcão? Não, esse aí vai ali junto com o Casimiro. Que fim levou, né? A verdade é essa. A sensação do futebol brasileiro. Paulo André falou que reaprendeu a jogar futebol. Jogou tudo que ele sabia de futebol no lixo e reaprendeu o futebol com o nosso querido Diniz. Por isso que parou de jogar bola, graças a Deus. Por isso que parou meses depois Exatamente. disso. Porque não dá, foi o pior, dá pra debater se foi o pior da história do Atlético. Sem discussão. Drubsky. Cara, eu vou de Drubsky no regular. Drubsky eu acho ele regular, porque eu acho que ele foi muito bem, pegou o time do cantinho, faz lá tudo cagado, teve alguns reforços ali de Marcão, que o próprio cantinho, Marcão, Elias, Wellington Saci, teve alguns retornos. Ele foi um cara que assumiu o time principal, foi rebaixado pro Sub-23 e depois assumiu o principal de novo e levou o Atlético ao acesso. Porém, depois, no ano seguinte, mostrou que não tinha repertório. O Atlético, esse time dele... Era um time que atacava e levava gol de todo mundo. 5-3 contra o Vitória, umas coisas absurdas, assim. Era um time que fazia muito gol, mas tomava mais. Esse que era o grande problema do Atlético em 2013, até ele sair. Então, eu acho que na Série B ele fez um ótimo trabalho, mas daí não... Tanto que nunca mais não é um técnico de Série A, então acho que ele fez um trabalho regular no Atlético. Não dá pra botar ele no ruim ali, com aquela rapaziada de baixo, mas também não dá pra falar muito mais disso que você falou. Prepara o xingamento agora no seu teclado, porque o Thiago Nunes é ídolo do Atlético. Então, por mais que você fale aí, traidor, não sei o quê, dinheirista, cara, ainda é o maior técnico da história, ainda é o técnico mais vencedor da história do Atlético Paranaense e vai demorar, e se Deus quiser não vai demorar, mas vai ser difícil de alguém bater o que ele fez nos 2 anos aí que ele ficou no Atlético. Exatamente, acho que eu não tiro nada do que você falou, é isso mesmo, o grande técnico da história aí do clube, porque ganhou e aquele time jogava muita bola. Uma coisa é você ter bons jogadores e teu time não jogar. Outra coisa é você ter os caras e teu time ganhar as coisas que disputa. Então, Thiago Nunes, ídolo, junto com o Geninho. No mesmo nível de intensidade da idolatria. O delegado que um dia deu voz de prisão pro Bandeira dentro do estádio, estava nesse jogo aí e graças a Deus tive essa oportunidade de ver. O delegado é um grande cara na história do Atlético também, foi tanto técnico, tal qual o Paulo Autuori, tanto técnico quanto diretor de futebol, salvou o Atlético de rebaixamento, já fez bons trabalhos, já foi campeão paranaense, se eu não me engano, também com o Atlético. Então, ele é um técnico que eu vou pôr como bom, Marcão. Não sei eu boto como bom. Não dá pra alçar o ídolo, mas ele teve uma oportunidade de ser o maior da história também, ganhando a Libertadores. Ele foi o técnico na final, né? Sim.
mas não conseguiu. Mas mesmo assim, naquele ano fez feitos. Ele era o técnico contra o Chivas, ele era o técnico, acho que contra o Santos também, se não me engano, naquele jogo contra o Santos ele também era o técnico. Então fez grandes coisas aí pelo Atlético, por isso fica junto dessa prateleira dessa rapaziada. Marcão, agora com dor no coração, Marcão, porque é um cara sensacional. Já tive a oportunidade de tomar muita cerveja com ele e tocar um pagode com ele. Ele é um cara maravilhoso, atleticano, vai de chinelo na baixada, é um cara foda, mas se a gente for um cara que foi um grande jogador da história do Atlético também, mas hoje a gente tá falando de técnicos do Atlético, não tá falando da pessoa, né? Cara, um dos piores, talvez se a gente for analisar a porcentagem de aproveitamento, talvez ele seja o pior técnico da história do Atlético. Eu acho que o Adilson, desculpa, cara, e você merece as desculpas por isso, porque também como jogador fez muito pelo Atlético. Se fosse aqui a gente falando da tua carreira como jogador, o Pezão com certeza estaria ali no Ídolos, né? No Bons, no Ídolos. Mas como treinador, a única passagem, se não me falha a memória, mas a única passagem dele pelo clube, ele ganhou acho que 2 jogos. Foi tipo horrível quando o Atlético ficou 10 jogos sem fazer um ponto no Brasileiro, uma parada caiu completamente um pouco por causa absurda. disso. Realmente, com dor no coração, o Pezão é um cara maravilhoso, mas como técnico do Atlético, aquela passagem dele lá é uma das piores da história. Mais um aí, Marcão. Já vai na bota, já pode ir direto. Já vai, não vou nem questionar muito, mas Miguel Ángel Portugal, ele foi o cara, pelo que o Marcão me falou, do aquele jogo do Atlético Corinthians 2, que o Atlético acho que tava ganhando o jogo, ele decidiu que ia trocar todo mundo, não tinha a menor necessidade. Era um amistoso. Cara, era um amistoso, ok. Mas, porra, era a abertura da Baixada, era a primeira vez, eu acho que eu nunca vi a torcida cantar tão alto na Baixada igual aquele dia. Ele conseguiu cagar com aquele dia, ele conseguiu perder, tanto que gerou aquele meme lá, vocês não merecem tudo isso, porque a torcida do Atlético já tava de saco cheio com essas invencionices desse cara aí. Acho que era ele que metia 2, 3 lateral no jogo. O Douglas Coutinho tava recompondo na zaga. Completamente maluco, e esse cara aí é um dos que não deixaram saudade, né, Marcos? Nenhuma, esse cara era um esquisito, mas era diretor do Real Madrid antes de vir pro Atlético. Daí você vê, quando o cara sai de diretor do Real Madrid e vem parar no Atlético, alguma coisa esquisita aconteceu na carreira dele, né? Mas, enfim, tá aí, nem papelada. Esse aí não treina os times universitários, esse aí não treina o time do teu filho lá no futsal do colégio, esse aí não dá. Esse é ruim. E pra finalizar, o nosso técnico atual, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, é bom deixar bem claro isso. Estamos gravando que dia, Marcão? Porque esse aí tem uma possibilidade gigantesca do vídeo ficar velho, né? Envelhecer como maionese. Mas não, acho que até a gente lançar esse dia 7 de abril, vocês estão vendo esse vídeo no dia 8 de abril, acho que dificilmente ele vai ser mandado embora de hoje pra amanhã. Alberto Valentim, com um asterisco de que é uma avaliação de momento, né, Exato. Marcão? É uma avaliação de momento, pode ser que o cara estoure, pode ser que o cara piore ainda, não sei se é possível, mas de momento, Marcão, quem é Alberto Valentim? Técnico, não jogador. É a mesma coisa que vale pro Pezão, vale pra você. Alberto, excelente jogador, um dos melhores laterais direitos da nossa história. O maior, na minha opinião, inclusive, junto com o Liozinho Neto, né? Os dois grandes. E jogou na Europa pela passagem do Atlético também, então isso é um cara foda e atleticano também, ele gosta do Atlético, dá pra ver, mas nesse momento, com esse aproveitamento que ele tem agora, nem pra pelada. Nem pra pelada, Marcão. Nem pra pelada. Torcendo, cara, lógico que a gente não torce contra o Alberto Valentim, pelo amor de Deus, porque se o Valentim for mal é porque o Atlético tá perdendo, o Atlético tá fazendo merda. Se ele for mandado embora é porque o Atlético fez alguma bosta aí de sair de alguma competição importante, mas nesse momento nem pra pelada, porque ele tem um aproveitamento de 30%. Se Deus quiser, ele vai melhorar o aproveitamento dele aí, mas por esse momento nem pra pelada. Nem pra pelada, exatamente. Cara, não tem como ser injusto ali com... A gente seria injusto se não colocasse ele no nem pra pelado, a gente seria injusto com o Fernando Diniz. Exatamente. A gente seria injusto com o Pezão. Exatamente. Então a gente não quer ser injusto com ninguém. E pode ser que daqui a 2 meses ele não perca mais, desde que a gente lançar esse vídeo daqui pra frente. Pode ser que ele ganhe todos os jogos e o Atlético, e a gente daqui a pouco refaz isso daqui e bota ele como ídolo. Daí ele ganhou tudo, campeão da Libertadores com o Atlético. Mas no momento, dia 7 de abril de 2022, nem pra pelado.
Exatamente, então ó, galera, terminamos o nosso tier list. Na descrição do vídeo a gente vai colocar o link desse tier list pra você fazer o teu e postar print screen nas redes sociais, ou mandar o print screen pra gente lá no nosso grupo de WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo também. Então você consegue fazer o teu, não só cornetar a gente nos comentários, como fazer o seu também e deixar bem clara a sua opinião, certo, Marcão? É isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu gostei bastante de fazer. Gostei também. Deem ideia de outros tier lists que a gente pode fazer, né? Exato, falem aí nos comentários, a gente sempre tá ligado, tá vendo os comentários de vocês. Então digam aí, falem uma pauta engraçada que vocês queiram ver a gente fazendo tier list, uma pauta mais séria, enfim, qualquer coisa. Um spoiler que a gente vai fazer: jogadores mais bonitos do elenco atual do Atlético Paranaense. Vai ter o tier list da beleza. Daí o Alberto vai lá pra cima. Aí o Alberto é ídolo. Aí o Alberto é ídolo. Exatamente. O cara é belo. Então é isso, galera. Lives, podcasts, vídeos todos os dias da semana. Só se inscrever aqui no canal que você vai acompanhar tudo sobre o Atlético Paranaense. Beleza? Obrigado, galera. Fiquem com Deus. É nóis. Perfect.